possa imaginar. Confira. No terceiro ano do reinado de Belsassar, eu, Daniel, tive uma visão. Então Daniel teve uma visão no momento do seu ministério, quando ainda estava em Babilônia. O versículo 2 diz: quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e eu vi que estava junto ao rio Ulai. Veja o versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, por favor, analise. Um carneiro com 2 chifres. O versículo 4 diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, o carneiro, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Aí o versículo 5 diz: eu, Daniel, estando observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, quer dizer, voando. Este bode tinha um chifre, notável entre os olhos. O bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, diz a Bíblia, porque não havia força no carneiro para resistir o bode. O bode o lançou por terra, pisou no carneiro, pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua maior força, quebrou-se-lhe o grande chifre, sozinho. Quebrou sozinho aquele grande chifre. E no lugar dele saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Versículo 9. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno. E esse chifre tornou-se muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O chifre cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Lembre-se que o príncipe é Jesus. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, diz a Bíblia, e diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Que história estranha essa, você não acha? Imagine, um carneiro com 2 chifres, depois um bode com um chifre só. Os 2 travaram uma luta. Um dia, eu estava falando sobre isso numa reunião de jovens. Eu disse: olha, o carneiro e o bode travaram uma batalha. E um garoto brincando, sabe como é que é, né? O adolescente. Ele falou assim: olha, já sei, esse estudo vai dar bode. E deu mesmo, deu bode. O bode ganhou a luta, destruiu o carneiro. Vamos dar uma olhadinha aqui para que você compreenda bem esta mensagem. O anticristo, você pode ver aqui, o anticristo. Em algumas reuniões, em alguns estudos, em algumas aulas anteriores, você viu 4 animais. Um leão com 2 asas, lembra-se? Um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e você viu um animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. E depois, diz a Bíblia, apareceu uma ponta pequena do meio dos 10 chifres. Tudo isso nós já estudamos. Mas agora, a Bíblia fala de um bode que vinha voando, e esse bode tinha um chifre apenas. E a Bíblia também fala de um carneiro. O carneiro tinha 2 chifres. Os 2 animais travaram uma luta, uma batalha. Aqui está, uma batalha. O carneiro e o bode, os 2 começaram uma grande guerra. E de acordo com a Bíblia, o bode venceu a batalha. Destruiu o carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro. E o bode foi comemorar a sua vitória. E comemorando a sua vitória, o bode se engrandeceu, ficou tão feliz com a vitória, que quando ele comemorava, aquele chifre quebrou, caiu sozinho. E no lugar daquele chifre, saíram 4 chifres. E do meio dos 4,
saiu um outro chifre pequeno. E esse chifre cresceu, como você pode ver aqui. Cresceu e foi mexer com as coisas de Deus. Cresceu e foi mexer com as coisas dos céus. O que quer dizer isso? O que significa o carneiro e o que significa o bode? Quer saber? A palavra de Deus nos mostra o significado do carneiro e também do bode. Vamos ler aqui no livro de Daniel ainda. Daniel capítulo 8, versículo 20. Mas antes do versículo 20, é bom ler alguns versículos antes. Eu convido você para fazer essa pesquisa, que vai ser muito importante para a sua vida e para a minha vida. Combinado? Vamos ver. Olha, Daniel 8, agora eu vou ler o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma pessoa com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai. E este gritou e disse: Gabriel, dá a entender a Daniel a visão. Veio, pois, para perto de mim, donde eu estava. Ao chegar o anjo Gabriel perto, fiquei amedrontado, diz o verso 17, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas o anjo Gabriel disse: Daniel, entende, porque esta visão se refere ao tempo do fim. Que mensagem maravilhosa. Veja, Daniel teve a visão, mas ele não entendeu. Então ele disse: Senhor, o que isto quer dizer? E Deus chamou o anjo Gabriel, disse: Gabriel, vai lá, ajuda Daniel a entender. O Gabriel veio e ajudou Daniel. E disse: Daniel, esta mensagem não é para os seus dias. Esta mensagem é para o século 21. É para o terceiro milênio. Esta mensagem é para o tempo do fim. E Daniel disse: ah, muito bem, então esta mensagem é para o tempo do fim? Sim, é para o tempo do fim. Meu amigo, aqui nós temos uma mensagem que não foi apenas para Daniel, mas também para mim e para você. O anjo veio para ajudar o profeta. E neste momento, nesse dia, agora, Deus também envia o anjo de Deus, o Gabriel, o mesmo que anunciou a gravidez de Maria, o mesmo que atuou lá com Daniel, é o mesmo que vai atuar agora na minha e na sua vida. O anjo Gabriel, ele está aqui do meu lado. Ele também está aí do seu lado. Não apenas este anjo, mas outros anjos. Diz a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com certeza, os anjos estão aqui. Os anjos, quer ver? Chega aqui. Os anjos estão aqui e eles estão aí, aonde você está. Talvez você se sente sozinha ou sozinho. Saiba que existe um anjo. Existem anjos bons que estão sempre ao nosso lado. Mas, sobretudo, o Espírito Santo, aquele que inspirou o profeta, ele também está aqui. E é ele que vai nos ajudar a entender a visão e a profecia. Daniel 8, versículo 20. Nós começamos a entender a resposta. Confira aqui. Daniel 8, versículo 20, está bem aqui, olha, muito bem, está aqui. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o fato de ter sido quebrado, levantar-se-á 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste mesmo povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Viu? Agora sim, eu tenho a explicação da palavra de Deus. A Bíblia me diz que esse carneiro representa a Média e a Pérsia, e este bode representa a Grécia. Ou seja, o carneiro dava amarradas para um lado, dava amarradas para o outro, significa que o Império Medo-Persa estava dominava, até que apareceu a Grécia. E quando a Grécia de Alexandre o Grande chegou, a Grécia conquistou o poder, destruiu o poder dos medos e persas e assumiu o domínio. E quando Alexandre dominou o mundo, ele ainda era jovem, tinha aproximadamente 32, 33 anos de idade quando tornou-se o imperador mundial. Ele ficou tão feliz que foi comemorar a sua vitória e acabou morrendo. Ele morreu. E a Bíblia diz que aquele chifre quebrou-se, caiu, significando a morte de Alexandre o Grande. A palavra de Deus nos mostra que no lugar daquele chifre, quando Alexandre morreu, no lugar daquele chifre saíram 4 chifres. Você se lembra do leopardo?
de Daniel, capítulo 7, o leopardo tinha 4 cabeças, está lembrado? Pois é, as 4 cabeças equivalem aos 4 chifres que saíram no lugar daquele chifre do bode que foi quebrado. Os 4 chifres representam os 4 generais de Alexandre, o mesmo significado das 4 cabeças do leopardo. Você está diante de um quadro político, religioso e profético. Saíram 4 chifres e no meio dos 4, uma ponta pequena. Vamos agora analisar. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador e você vai ver em detalhes. Voltando aqui um pouquinho, você tem o bode com 4 chifres e do meio dos 4 uma ponta pequena que cresceu, cresceu e cresceu. Sabe o que diz a Bíblia sobre este chifre aqui? Lembre-se, este chifre que cresceu saiu do meio dos 4. Ou seja, esta ponta pequena que cresceu e tornou-se realmente um grande poder representa o anticristo. Esse chifre é símbolo do anticristo. Vamos analisar o que o anticristo deveria fazer. O objetivo satânico usando o anticristo. Algumas coisas você já viu e nós vamos relembrar agora. Veja, devorará toda a terra. Perceba, é um projeto mundial. É um projeto global. O anticristo, usado pelo demônio, deseja devorar toda a terra. Deseja pisar nas pessoas. Deseja destruir as pessoas. Pisar, fazer em pedaços. Talvez você é uma pessoa que já foi muito pisada. Talvez a sua vida espiritual está em pedaços. Lembre-se que esta é uma ação de Satanás usando o anticristo. Olha lá, fará guerra aos santos. Quantas lutas nós temos para servir a Deus? E estaria trabalhando contra o Altíssimo, contra Deus. O poder da ponta pequena, o anticristo, ele aparece dentro da Bíblia, todos os seus objetivos, todos os seus planos, as suas artimanhas. Veja, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar a lei, os 10 mandamentos. Estes mandamentos, a Bíblia diz que o anticristo estaria